Estamos com o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão, e a gente já quer começar perguntando sobre os impactos do coronavírus no setor cultural de São Paulo, né? Porque ontem a gente soube, ontem o governo do estado anunciou medidas para conter o avanço do coronavírus e entre essas medidas o fechamento de museus, de teatros, de bibliotecas, de centros culturais por 30 dias, uma recomendação também passada para as instituições privadas. Secretário, essa medida foi necessária por quê? Por que São Paulo decidiu fechar seus museus, suas bibliotecas nesse momento? Bom, essas medidas elas são absolutamente necessárias para que nós possamos fazer o enfrentamento adequado ao coronavírus. É importante que haja o distanciamento social, ou seja, que as pessoas evitem estar em aglomerações, estar em espaços públicos, sobretudo os fechados. Isso é absolutamente vital para que possamos impedir o processo de contaminação, de disseminação da doença. Essa foi uma recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus, que foi criado pelo governador João Dória, aqui no estado de São Paulo, coordenado pelo infectologista Dr. Davi Uipe, que reúne médicos, reúne especialistas neste assunto, e uma das medidas recomendadas foi justamente essa de fechamento dos espaços culturais públicos, de suspensão da programação e de recomendação à iniciativa privada que faça o mesmo nos espaços culturais privados. Isso já aconteceu em outros países e teve um impacto positivo no sentido de reduzir a velocidade da disseminação do coronavírus. Claro que é uma medida dura, mas muitas pessoas já vinham evitando frequentar espaços culturais. No que diz respeito às atividades privadas, sem dúvida que há também um fortíssimo impacto e, por orientação do governador João Dória, o governo do estado criou um grupo de trabalho voltado para discutir possíveis medidas de estímulo econômico aos setores mais atingidos pela crise do coronavírus, e entre esses setores está justamente a cultura e a economia criativa. Fizemos hoje de manhã, das 9 às 11 da manhã, a primeira reunião desse grupo, que reúne a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Governo, Secretaria de Turismo, Relações Internacionais, também a Desenvolve São Paulo e a Investe São Paulo. Esse grupo é coordenado pelo vice-governador Rodrigo Garcia e já começamos a discutir essas medidas. Esperamos, nos próximos dias, anunciar um conjunto de medidas em 4 eixos: desoneração fiscal, incentivo fiscal, fomento com recursos orçamentários e também crédito facilitado e subsidiado via Desenvolve São Paulo. O governo de São Paulo fará aquilo que estiver ao seu alcance, claro, dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e também de uma gestão que é séria e responsável, mas o governo fará tudo aquilo que estiver ao seu alcance para estimular economicamente esses setores que estão sendo profundamente atingidos, para mitigar o impacto do coronavírus e depois, mais adiante, para acelerar a recuperação desses setores. Inclusive, secretário, muitos produtores de eventos em São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade, mas vamos falar de São Paulo, e que tem produções que têm seus patrocínios ligados a fomento, estão preocupados devido aos adiamentos, às suspensões, porque eles têm datas a cumprir, prestações de contas a fazer. Isso também está sendo pensado? Bom, no âmbito do fomento direto e indireto à cultura no governo do estado de São Paulo, nós vamos editar nos próximos dias
resoluções no sentido de ampliar prazos, no sentido de mitigar o impacto dessa crise do coronavírus sobre os artistas e os produtores dos projetos nos quais nós investimos, aqueles projetos que nós apoiamos, também em relação às organizações sociais que fazem a gestão dos espaços culturais, dos equipamentos, dos corpos artísticos, enfim, de tudo aquilo que acontece no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado. Faremos realmente, esse é o nosso compromisso, é o compromisso do governador João Dória, faremos o possível para mitigar esse efeito negativo da crise do coronavírus sobre o setor cultural e criativo e, como eu disse, um pouco mais adiante, para acelerar a recuperação desse setor. Mas é preciso que todos entendam, estamos vivendo um momento difícil, que impacta todos os setores da economia, impacta todos os cidadãos e cidadãs e também impacta o poder público, porque quando há redução da atividade econômica, há redução da arrecadação de impostos e, portanto, redução da capacidade de investimento do poder público. Mas nós faremos o que for possível para preservar, salvaguardar a cultura, a arte, a economia criativa, porque nós entendemos que este é um setor estratégico do Estado de São Paulo, é também uma secretaria estratégica do governo de São Paulo. A arte, a cultura e a economia criativa têm um papel fundamental, não apenas na geração de renda, na geração de emprego, na geração de desenvolvimento, mas também no reforço de elos identitários, na qualificação dos indivíduos, enfim, por tudo isso é um setor estratégico que deve ser preservado, que deve ser estimulado e valorizado. Muito obrigada, secretário, e a gente vai continuar acompanhando. Obrigada pelas informações.